Neste segundo turno das eleições municipais, o Jornal do Meio-Dia continua abrindo espaço para a apresentação de propostas dos candidatos. Neste domingo, os eleitores decidiram que os candidatos Abílio Júnior, do Podemos, e o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, devem disputar a vaga de prefeito no Palácio Alencastro. Vale lembrar que o convite para estar aqui hoje no Jornal do Meio-Dia também foi feito ao candidato à reeleição, Emanuel Pinheiro. Mas, segundo a assessoria de imprensa, ele só irá se manifestar sobre o resultado das eleições em uma entrevista coletiva. Então, a gente segue recebendo também o primeiro colocado, na verdade, neste segundo turno, o candidato do Podemos, Abílio Júnior. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui. O resultado das eleições superou a sua expectativa de ir, inclusive o resultado que colocou o senhor e o atual prefeito agora frente a frente neste segundo turno. O senhor esperava esse resultado, candidato? Olha, eu não esperava. Primeiro, sou muito grato a Deus, à população cuiabana, a minha esposa e filho. Sou grato ao Felipe Vilaton, nosso parceiro, colega de trabalho. Sou grato a todos os candidatos das nossas coligações. E eu não esperava que o Paletó chegasse tão longe. Eu não esperava que o Paletó fosse para o segundo turno. Eu acreditava que ou a Gisela ia, ou o Roberto França ia. Eu não acreditava que boa parte da população ainda escolheria esse candidato envolvido em tantos escândalos de corrupção, tantas suspeitas de corrupção na sua gestão, 4 secretários afastados por suspeita de corrupção. Então, assim, eu realmente não esperava que ele tivesse tanto apoio de tantas pessoas. Infelizmente, para vergonha de Cuiabá, vergonha nacional de Cuiabá, um candidato envolvido num escândalo tão ruim chegou ao segundo turno para disputar a eleição para prefeito de Cuiabá. O senhor, nesta manhã, esteve no Palácio conversando com o governador Mauro Mendes. O senhor e o seu vice, Felipe Vilaton, foram em busca do apoio do governador, candidato? Nós fomos primeiro lá no Palácio pedir o apoio do Marcelo Bussic, que é o vereador que esteve com a gente todo esse tempo na Câmara Municipal. O Marcelo foi parceirão, foi fundamental e durante o processo eleitoral, por questões partidárias, o Marcelo Bussic acabou sendo vice do Roberto França. E como a gente faz parte, que o Marcelo Bussic faz parte de um grupo político do qual o governador é o líder deste grupo, a gente foi falar com ele pedindo o apoio do Marcelo Bussic e também pedindo o apoio do Gilberto Figueiredo, que também foi vereador com a gente. E naquela ocasião o vereador Gilberto Figueiredo, ele inclusive se afastou da função de secretário de saúde para que pudesse ir até a Câmara votar contra a minha cassação. A participação do Gilberto no voto contra a minha cassação na Câmara Municipal, para mim, foi um momento muito marcante, pois ele era secretário de Estado, ele saiu da secretaria, veio até a Câmara, num dia assim conturbado, ele ficou uma semana de tensão, porque o Misael não informava quando entraria em votação a minha cassação, e ele, nessa apreensão toda, conseguiu se afastar do poder da Secretaria do Estado para ir até a Câmara Municipal. Então, o apoio do Gilberto e do Bussic, para mim, era muito importante para a gente continuar esse segundo turno com aqueles vereadores que se uniram contra os desmandos da Prefeitura desde o começo. E eu pedi o voto dele, sim, como eu peço para você que também está nos assistindo, como eu peço para cada um. Sim, falei, olha, governador, o senhor vota em Cuiabá, a sua esposa vota em Cuiabá, o senhor não é de votar em branco, não é de votar nulo, o senhor terá de votar e eu tenho certeza que o senhor não vai escolher o Paletó. Eu pergunto isso porque durante a entrega o lançamento de obras, na verdade, o governador chegou a falar que não ia votar em gestor, em prefeito desonesto, malandro, e ele não citou nomes. Mas o senhor então chegou a conversar isso com ele se enquadra aí, o senhor se enquadra no rol que ele tanto falou, nos critérios que ele vem falando aí de um prefeito honesto? Não só ele se enquadra, mas... Não, o senhor. Sim, eu espero me enquadrar, sim, eu espero que sim. Mas não só ele a gente pediu voto também para Gisela Simona, para todos os outros candidatos que foram candidatos a prefeita. A Gisela chegou até a dizer no último debate que o atual prefeito de Cuiabá seria o exemplo, modelo nacional de prefeito de corrupção, modelo nacional. Aquele vídeo do Paletó passou a ser o modelo nacional de corrupção.
Então, quando a gente percebeu que a Gisela se posiciona desse lado, a gente entendeu que a Gisela não vai votar no prefeito do Paletó, porque seria incoerente votar naquele que ela colocou como modelo nacional de corrupção. E eu acredito que ela não é de votar em branco nem nulo. Então, eu não tive contato com ela ainda, mas logo devo ter. E eu acredito que ela vai votar na gente também, assim como outros candidatos que, durante o debate, eles se colocaram contra os escândalos de corrupção da Prefeitura de Cuiabá, bem contra aquele vídeo do Paletó. Então, a gente foi no governo e vai em outras áreas, política se faz conversando, e vamos conversar com todo mundo pedindo apoio para a eleição do segundo turno. Como que o senhor vê essa renovação de 56% da Câmara de Cuiabá? Isso é um reflexo desses 4 anos, inclusive do embate que o senhor teve aí com a situação do prefeito Emanuel Pinheiro? Olha, quase que a gente bateu a meta, né? Faltou 6 nomes que bateram na trave, mas a gente bate a meta até a próxima eleição. Mas o importante de dizer para a população cuiabana que isso foi um trabalho do próprio povo. Eu sinto muito aí se alguém torcia para algum desses candidatos que não voltaram, mas não ver o presidente da comissão de ética que tinha cassado o meu mandato, não ver o Toninho de Souza voltar, tendo apenas 800 votos, não ver o Ricardo Saad voltar, não ver o Vinícius Huguinei voltar, isso deu uma tranquilidade para a gente. Não ver o Misael, que tanto atrapalhou a gente e perseguiu a gente na Câmara, voltar, isso também demonstra que a população está acompanhando o nosso trabalho. A população mandou um recado. Ela arrancou 11 vereadores da Câmara Municipal, arrancou 11 vereadores do lado do Paletó. Nós não perdemos nenhum do nosso lado. O Lilo voltou, Quero voltou, Dilemário voltou, o Bucic foi substituído pela Michele, excelente candidata. Nós também tivemos aí o Diego Guimarães como o mais votado. Nós tivemos aí outros 2 vereadores, o Rodrigo e tivemos o Pacola pelo Cidadania. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos com o resultado das eleições. O Joelson voltou no lugar do Vinícius. Então, assim, estamos muito satisfeitos. Aqueles que estiveram do nosso lado durante o mandato parlamentar, eles voltaram. E aqueles que estiveram do lado do prefeito do Paletó, boa parte deles não voltaram. Então, a população mandou o recado para a Câmara Municipal e mandou o recado. Agora só falta arrancar falta arrancar o cabeça. E o cabeça a gente vai arrancar agora no segundo turno. Agora, como que vai ser a condução da sua campanha nesse segundo turno? Agora o tempo de TV, de rádio é igual. O seu adversário tem o mesmo tempo que o senhor terá de propaganda. O foco da sua campanha vai ser em quê? O senhor chegou a se envolver em algumas polêmicas. Por exemplo, eu vou citar uma delas, os comissionados. O senhor sempre falou, olha, tem cabidão de emprego, eu vou tirar, eu vou demitir, eu vou fazer demissão em massa. Para mim, comissionado não funciona. O senhor ainda tem essa mesma ideia de que comissionado é talvez um atestado de incompetência de uma pessoa aí que precisa de uma indicação ou não? O senhor mudou um pouco não é bem nesse assim. sentido? Deixa eu explicar bem claro, que talvez tentar ser o mais pedagógico possível para a pessoa, para todo mundo que estiver assistindo entender. Existem 4 tipos de servidores na prefeitura hoje. Deveria ter só no máximo 3, mas tem 4. O primeiro tipo é o servidor efetivo. Passou no concurso público e trabalha como efetivo. Primeiro tipo. Segundo tipo é o comissionado, livre nomeação. É aquele cargo de coordenação, é aquele cargo de AS. Esse é legítimo, legal, está na Constituição. Cargo de confiança, como muita gente conhece. O terceiro caso é o cargo temporário, que geralmente se passa no processo seletivo e ele ocupa o cargo temporário. Tem diversos cargos temporários na saúde, na educação. E o quarto tipo que tem na Prefeitura de Cuiabá, esse não deveria existir, que é o cargo que deveria ser ocupado pelo concurso público, em exceção o processo seletivo, mas hoje é ocupado por indicação política. Ou seja, a Prefeitura de Cuiabá não pode contratar alguém que não passou no concurso público ou no processo seletivo para ocupar um cargo que é cargo finalístico, cargo de execução. A prefeitura não pode contratar isso. Ela pode contratar o comissionado para o cargo de coordenação, mas cargo de execução ela não pode contratar por indicação política. E aí já tem parecer do Ministério Público,
já tem parecer do Tribunal de Contas. A Prefeitura terá de mandar embora esses cargos de execução que foram contratados por indicação política. O senhor quer dizer que essas demissões não estarão nas suas costas, mas sim por um erro? Se o Emanuel ganhar a eleição, se o Paletó ganhar a eleição, ele vai ter que mandar embora do mesmo jeito, porque o Ministério Público e o Tribunal de Contas exige que as contratações sejam ou por processo seletivo ou concurso público. Eles contrataram por indicações políticas cargos que não podem ser contratados por indicação política, não é comissionado. É cargo que foi contratado por indicação política sem poder ser. Então, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vai notificar por improbidade administrativa o Paletó e vai notificar o próximo gestor. Se ele não corrigir isso, ele vai responder por isso. Então, assim, seja o Abílio que vai ganhar a eleição, seja o Emanuel, qualquer um que ganhar terá de mandar essas indicações políticas em cargos de contrato temporário embora por motivo de ilegalidade. Se é ilegal, não adianta eu defender. Uma outra polêmica foi a sua fala no primeiro debate, a candidata Gisela Simona. O senhor disse que, apesar de ser mulher, ela era uma boa candidata. E o senhor foi acusado por adversários de ser sexista. O senhor se arrepende dessa fala ou estava fora de contexto? Não é bem isso? E como vai ser a sua condução em relação às políticas voltadas para as mulheres? Tá, olha só. Primeira coisa que é importante colocar. Foi mal colocada essa fala, não tem nada a ver, não era isso que eu estava querendo dizer. Eu estava querendo dizer que não era uma questão de gênero, sim de capacidade técnica, e que ela tinha capacidade técnica para estar ali naquela disputa. Mas foi distorcido através de um projeto de marketing e foi distorcido e criaram toda aquela forma de nos atacar. Mas eu quero dizer que a política para as mulheres será feita pelas mulheres. Não é o Abílio que vai chegar lá e vai dizer como vai ser feito. Nós aí temos já 2 vereadoras mulheres que vamos procurá-las para participar da nossa gestão. Nós temos aí a Michele Alencar, muito bem votada também, ocupando a vaga que é do vereador Marcelo Bussic. Nós temos aí 40 candidatas mulheres que participaram das nossas coligações, que vão ajudar a construir, e vamos fazer a política para as mulheres feita e elaborada pelas mulheres. Não vai ser o Abílio que vai elaborar qual é a melhor política, serão as mulheres. Nós vamos chamar as mulheres do Podemos, do Cidadania, do PSC, do PRTB e das outras composições que quiserem juntar com a gente para construir uma política para mulheres em Cuiabá feita por mulheres. Candidato, se eleito for, o senhor está preparado para ser o fiscalizado como o senhor fez com o atual prefeito? Eu espero que sim, Se o atual prefeito tivesse o mínimo de inteligência... O senhor vai se importar com filmagens? Não tem problema nenhum, só tem medo de ser filmado quem está fazendo alguma coisa de errado. Então eu não estou fazendo nada de errado, pode filmar à vontade. E aquilo que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o fiscal, o vereador fiscal, ele é um auxiliar do Poder Executivo. Se chega um vereador lá e mostra que tem alguma coisa errada, o que o chefe do Poder Executivo tem que fazer? Buscar resolver. Agora, o que acontecia era, eu denunciava as coisas erradas e o prefeito de Cuiabá achava que ele que praticava as coisas erradas. E aí ele tentava esconder, chamava coronel, chamava um monte de gente para tentar proibir. Se ele tivesse inteligência emocional para lidar com os vereadores de oposição, ele ia falar, vem para cá, me explica, o que está errado? Isso, vamos corrigir. A ideia minha é que tenha fiscalização. Eu não quero que tenha pau mandado do Abílio na Câmara Municipal. Eu quero que tenha fiscalização do Poder Executivo. Porque eu estou buscando resolver os problemas. E os vereadores que vão fiscalizar vão nos apontar os problemas a serem resolvidos. Eu torço muito para que eles fiscalizem e fiscalizem melhor do que o Abílio, melhor do que o Velaton, melhor do que o Bussic. Qual que vai ser o tom de campanha a partir de agora? Como eu falei, voltando ali o que eu falei, vocês terão o mesmo tempo de rádio e de TV, tempos iguais. Vai ser mais de ataque ou de propostas? Ou um pouco de cada? Eu espero que seja só de propostas, não de ataques. Nós não pretendemos atacar ninguém, nem o próprio Paletó, nós não precisamos fazer isso no nosso tempo de televisão. Porque nós acreditamos que o tempo de televisão pode ser muito bem utilizado para poder passar a nossa mensagem positiva, passar nossas propostas. Nós queremos falar para a população que nós vamos terminar as obras, que nós vamos fazer o contorno leste, que nós vamos terminar as 100 obras inacabadas e que nós vamos fazer isso tudo sem roubar. Nós não vamos roubar dinheiro público. E é isso que a gente está querendo dizer. Não vamos superfaturar a obra, não vamos desviar recursos públicos. Nós vamos terminar as obras. Nós vamos trabalhar com o transporte público e arrumar o transporte público de Cuiabá. Nós vamos fazer concurso público para a saúde, para a educação
e vamos chamar aqueles que estão na lista de espera. É essa a mensagem que a gente está querendo passar. Um servidor que tem a sua independência e que tem a sua segurança, ele não será perseguido pelo gestor, que nem hoje é. Então nós estamos querendo passar, a mensagem para a população é que nós vamos entregar mais obras de habitação social, nós vamos entregar a casa, fazer uma parceria com o governo federal para o programa Minha Casa Verde e Amarela, nós vamos fazer mais obras em Cuiabá e vamos fazer tudo isso sem roubar. Essa é a mensagem que a gente quer passar nas nossas propostas. E se atacado for, candidato, pelo seu adversário, o senhor vai responder? Porque o senhor já sofreu alguns ataques também. Nesse primeiro turno tiveram algumas inserções falando do senhor, da sua postura como vereador. O senhor vai responder ou a resposta vai vir na justiça? Olha, todos os ataques que nós sofremos, nós ganhamos na justiça. Eles nos atacaram, nós entramos na justiça e ganhamos. Por quê? Porque fake news, calúnia e difamação, a gente ganha na justiça. Se fosse verdade, a gente não se preocupava. Mas não é verdade, é mentira. Então, o que está acontecendo? Eles estão batendo desespero, porque sabem que podem perder o foro privilegiado e responder na justiça pelo foro comum. Lembre-se, Silval foi preso depois que perdeu o mandato de governador. Riva foi preso depois que perdeu o mandato de deputado presidente da Assembleia Legislativa. Então, existe um grupo que está muito preocupado em perder esse foro privilegiado e poder responder na justiça normal e ser preso. Então, essa preocupação deles sobre essa circunstância de prisão é o que faz eles entrar nesse desespero de propagar fake news, de fazer difamação. Nós estamos tranquilos. Todo ataque que vier para cima da gente, a gente entra na justiça e responde. O senhor estava mais tranquilo no último debate. O senhor está adotando uma postura mais paz e amor? É uma mistura de postura paz e amor com cansaço mesmo, por causa que eu estou com um filho novinho que acorda meia-noite para mamar, 3 horas da manhã para mamar e 6 horas da manhã para mamar. Você que é pai, você que é mãe, me entende, sabe que a gente não está dormindo mais. E aí chegou naquele dia, eu não tinha dormido direito, já foi uma noite difícil, a gente tenta conciliar essa questão de ser pai, estar na candidatura. Meu filho é recém-nascido, o Sebastião nem entende o que está se passando. E a Samanta está sendo uma parceirona a me ajudar, e tem umas pessoas como minha mãe, a avó da Samanta e outras pessoas que estão nos ajudando lá em casa. Então, assim, essas coisas estão nos ajudando a conseguir participar do processo eleitoral. Mas naquele dia era uma mistura de não ter conseguido dormir por causa do bebê e também com muita ansiedade para participar do debate. Era um debate muito importante e naquele debate a gente tinha que tomar todo o cuidado possível para não dar brecha para o adversário tentar explorar isso de uma forma negativa. Então, assim, desculpa aí, pessoal, que vocês perceberam uma postura mais engessada, mas não é fácil ser pai, não, é difícil. Candidato, o senhor chegou a falar que agora é a briga do bem contra o mal. E o seu adversário, o prefeito Emanuel Pinheiro, respondeu, disse que o senhor seria o mal e ele o bem. É natural que ele faça isso, há uma distorção de valores mesmo. Como diz, né? Tem cara de cachorro, tem rabo de cachorro, nariz de cachorro, orelha de cachorro, e o cara acha que ele pode miar. Mas o que eu quero dizer bem simples para vocês é que não é só uma luta de bem contra o mal. Agora não é mais uma luta de esquerda e direita, não é mais uma luta do Abílio e o Emanuel. É uma luta de um homem denunciado por esmeralda falsa, denunciado pelo Riva, denunciado pelo Silval, denunciado pelo Silvio, 4 secretários afastados por suspeita de corrupção, ou seja, todos os efeitos da corrupção, dos suspeitas de corrupção estão alinhados com o atual prefeito de Cuiabá. E nós não respondemos nenhum processo de corrupção, nós não respondemos nenhum processo disso. Eu acredito que mais do que uma luta de bem contra o mal, é uma luta da cidade de Cuiabá. Aqueles que não estão alinhados com a corrupção e aqueles que não fazem muito para investigar a corrupção. Então, assim, vai ser bem dividido. A população que apoiar o Paletó, eu acredito que deve ter vergonha. Deve ter vergonha de declarar apoio para o Paletó. É uma vergonha nacional fazer isso e eu não quero que essa população cuiabana caia nessa vergonha de defender a imagem do Paletó que tanto envergonhou Cuiabá.
Candidato, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Jornal do Meio-Dia. Nesse dia pós-eleição, é muito importante um espaço democrático para que a população conheça as propostas. Só lembrando que também foi feito convite ao candidato do MDB, Manuel Pinheiro, mas a assessoria diz que ele só ia se pronunciar através de coletiva. Obrigada, candidato. Obrigado a vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a minha família, a população cuiabana e ao Felipe Velaton e a equipe que tem nos ajudado a chegar lá. Tamo junto, pessoal. Obrigada.